Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Hoje são 12/9, de 2023. Hoje é terça-feira, segundo dia da semana. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, o pastor Edson, PhD naquilo que se faz. E aí eu quero dar continuidade a séries de reflexões voltadas à questão da beira do caminho, que é voltada à palavra do semeador e alguns outros textos sagrados que eu estou utilizando. O texto central é lá no livro de Mateus, capítulo 13. Você pega aí a sua Bíblia, capítulo 13, versículo 4, que fala assim: eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Aí a interpretação do mesmo capítulo 13 está lá no versículo 18 e 19, que fala assim: portanto, atentai para o que significa a palavra do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então você viu aqui que eu acabei de ler um texto sagrado no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 4, depois versículo 18 e 19, para dar base no que eu quero falar. A beira do caminho é, como eu falei lá na reflexão anterior, que existe 4 tipos ou até mais voltado à questão da beira do caminho. Existe a beira do caminho dentro de um sentido físico, existe a beira do caminho dentro de um sentido moral, existe a beira do caminho dentro de um sentido social, existe a beira do caminho dentro de um sentido emocional, existe a beira do caminho dentro de um sentido espiritual. Então aqui nós temos a parte física, temos a parte moral, temos a parte social e temos a parte emocional e a espiritual. E nessa reflexão aqui, número 416, se eu não me falha a memória, eu quero abordar um pouco sobre a questão da beira do caminho físico e moral. Físico e moral, porque nós sabemos que nós, como seres humanos, somos propícios a errar todos os dias, ou as pessoas até fazer com que a gente erra, ou nos provocar a tal ponto para ver se a nossa parte, fisicamente falando, temos o domínio, ou dentro de um sentido moral nós vamos ter a capacidade de manter uma moral. E dentro do sentido emocional, que podemos entrar também dentro da questão da beira do caminho emocional, temos que ter um equilíbrio emocional. E dentro de um sentido social, nós também, socialmente falando, temos que ter um equilíbrio nessa situação da beira do caminho social. E por último, espiritual, que envolve a espiritualidade. Então, falar sobre a beira do caminho físico vai envolver o moral, um pouco moral. As outras a gente pode até deixar um pouco de lado, mas pode até entrar o terceiro aspecto, porque quando nós falamos do físico, entra o moral, entra a questão emocional. Então são 3 fatores que, quando bate no físico, automaticamente vai bater na parte moral da pessoa e vai bater também na parte emocional. E a parte social é aquilo que nós vivemos socialmente, e espiritual é a vida que a pessoa tem com Deus. Então, olhando para a vida do cego Bartimeu, você também pode abrir lá o texto que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10, parece, Evangelho de Marcos, e você vai ver, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que fala assim: e chegaram, pois, a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade,
o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, e estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Então nós vemos aqui um exemplo onde eu quero encaixar dentro dessa situação da beira do caminho, físico, moral, emocional, social e espiritual. Eu poderia só ficar dentro da questão só física, mas de qualquer maneira todos os 5 são envolvidos, tanto a parte física como a parte moral, social, emocional e espiritual. Então o cego Bartimeu, ele foi afetado nesse sentido físico, à beira do caminho físico e moral. Por quê? Porque a parte física, quando falamos da beira do caminho físico, nós estamos falando dentro de um sentido de uma deficiência física. Essa deficiência física, ela pode provocar uma deficiência moral, levar a pessoa também à beira do caminho moral. Se a pessoa não tiver um equilíbrio emocional, pode levar. E se ela também não tiver uma espiritualidade com Cristo, pode levar a pessoa à derrota. Então, o cego Bartimeu, olhando para a vida do cego Bartimeu, eu vejo muitos exemplos dentro da sua eficiência, porque ele estava sentado à beira do caminho. E que tipo de beira do caminho o cego Bartimeu estava sofrendo? À beira do caminho físico, porque tinha uma deficiência, que era cego. À beira do caminho no sentido de que, financeiramente falando, porque ele estava ali pedindo esmola. À beira do caminho emocional, porque o cara também já está estourado emocionalmente falando, o cara vive estourado, porque além da sua deficiência, que era cego, ainda tinha a parte de pedir esmola, que não tinha condição de auto se sustentar, né? O seu pai já havia falecido, então ele ali praticamente era levado por algumas pessoas até aquele local. Não é como hoje que as pessoas que têm uma deficiência, voltada à questão da visão, temos uns cão-guia, tem muitas coisas. Naquela época, a pessoa que tinha uma deficiência voltada à questão da visão sofria muito, era abandonado na sociedade. Então a pessoa era sem moral, classificada como uma pessoa que não tinha moral, uma pessoa que não vivia dentro de um conviver social, era voltada ali, não tinha um equilíbrio emocional, espiritualmente falando também não. Então, o que eu quero falar nessa reflexão número 416, que hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, nos dias atuais, no século XXI, nós brasileiros, estamos sofrendo dentro de uma categoria da beira do caminho físico e moral, né? E entra também um pouco emocional. Aí vem a parte social e a parte espiritual. Então, se a gente observar, hoje, a pessoa que tem uma deficiência, muitas vezes a pessoa recebe algum benefício por causa dessa deficiência que a pessoa tem. Eu não sei se a pessoa que é cega, ela é aposentada, se recebe algum benefício, se alguém ajuda, dentro do sentido. Mas existe algumas deficiências que o governo paga um auxílio para aquela pessoa. E aí a gente fica observando que muitas vezes, hoje, nos dias atuais, eu venho observando isso, que tem pessoas que ficam contentes, ela fica alegre, porque tem uma deficiência, e aquela deficiência, ela vai gerar um capital financeiro na vida dela. Então, olhando para dentro de um campo espiritual, a pessoa não quer ser curada. Se o Senhor chegar, Deus chegar de você, quer ser curado, a pessoa não quer receber a cura, porque se receber a cura, ela não vai. Ou moto chata essa moto, rapaz. Você já tem observado que é sempre nesse horário.
São 22 horas e 31 minutos. Aí eu pelei para fazer as minhas reflexões aqui, sem esse barulho dessa moto, mas é difícil. Mas eu vou ainda preparar um estúdio ainda que vai ficar legal, que para mim não ouvir barulho nenhum. Aqui é porque eu estou em cima aqui e não tem jeito. Voltando para o assunto. Então, hoje nos dias atuais as pessoas buscam ou fica alegre se um filho nasce com deficiência, a tal ponto que corre atrás para ver se aquele filho venha gerar um capital para poder cuidar da família, porque muitas vezes o pai e a mãe não tem condição financeira, ou o trabalho que tem não dá para cobrir as suas rendas dentro de casa. Então, quando nasce um filho que já é deficiente, aí tem família que já fica alegre, já fica contente, até dar glória a Deus por causa da deficiência daquela pessoa, porque vai gerar lucro em cima disso aí, à beira do caminho físico, à beira do caminho moral. Então moralmente esse pai, olhando assim, não está correto de maneira nenhuma, porque isso vai gerar uma personalidade tortuosa da vida daquela pessoa que tem a deficiência. Muitas vezes a pessoa que tem a deficiência pode até ser curada, até a medicina pode até trazer uma cura, mas aí a família não está mais nem aí, porque recebe um benefício do governo. O governo vai pagar um benefício porque aquele filho tem uma deficiência, e aí os pais não correm atrás e fica ali recebendo mordomia em cima da miséria do seu filho. E isso naquela época do cego Bartimeu, o cego Bartimeu não tinha nenhum benefício, não recebia nada. A única coisa que ele recebia era alguma esmola se as pessoas chegassem e dessem. E lá naquele contexto onde o cego Bartimeu se encontrava, era um contexto onde existia, era no meio de um local onde foi amaldiçoado, que era entre a Jericó antiga e a Jericó nova, que o próprio Josué, quando derrubou as muralhas de Jericó, ele amaldiçoou. Se levantasse alguém para reconstruir as muralhas de Jericó, aquela pessoa seria amaldiçoada, tanto ela como a geração. E foi levantada uma pessoa que reconstruiu as novas muralhas de Jericó. Então, Jesus estava passando, segundo os historiadores, entre as duas cidades, velha, a nova e a velha. Então, ali era um setor que pouquíssimas pessoas passavam ali. Foi o único setor que restou para o cego Bartimeu, dentro do seu mundo de solidão, estar ali sentado à beira do caminho, esperando alguém deixar ali uma esmola para ele, porque dentro do sentido da beira do caminho moral, ele já estava praticamente sem moral, e dentro do sentido da beira do caminho socialmente falando, ele já estava abandonado ali. E dentro do sentido da beira do caminho emocional, também ele já está estourado emocionalmente. E dentro do sentido da beira do caminho espiritual, ele também já estava. Por isso que quando Jesus ele entrou dentro daquela cidade tão pequena, que ao mesmo tempo ele já estava saindo, o cego Bartimeu, ele percebeu, teve a concepção mental, percebeu, por causa do barulho da multidão, que ali Jesus estava passando por aquele caminho. E ele, sábio, ele disse: eu vou resolver hoje a minha situação. Hoje eu vou sair da beira do caminho físico, hoje eu vou sair da beira do caminho moral, hoje eu vou sair da beira do caminho emocional, hoje eu vou sair da beira do caminho social, hoje eu vou sair da beira do caminho espiritual. Porque ele vivia dentro desse dilema, à beira do caminho físico, por causa da sua deficiência, que era cego, à beira do caminho moral, porque as pessoas já não botavam muita fé nele, então ele já estava com a moral baixa, lá embaixo, porque pedir esmola naquela época era dessa forma. À beira do caminho social, porque socialmente falando ele não tinha mais uma vida social igual aos outros. À beira do caminho emocional, porque emocionalmente falando o cara, dentro do sentido desse, ele está todo desequilibrado emocionalmente. E à beira do caminho no sentido
espiritual, porque a espiritualidade dele estava baixa. Então, olhando para esse diagrama, olhando para essa situação da questão física, a questão moral, a questão social, a questão emocional e espiritual, estava muito ruim na vida daquele homem. E hoje não é diferente. Muitas vezes as pessoas podem até estar vivendo isso, mas a maioria porque buscam. Ou se encontra dentro dessa situação, a situação ficou tão difícil que a pessoa também entrou nessa situação e ela não quer sair de maneira nenhuma. A maioria, se está dentro da categoria física, que é uma deficiência física que levou a uma doença, sei lá, ou um órgão do corpo que está faltando, ou é coxo, ou é aleijado, ou é cego, ou outro tipo de coisa que gera um benefício para ele, que o governo paga, ele não quer ser curado. Mas pastor Edson, o que é isso? Quer não. A maioria não quer. 99% não quer. Se tiver 1%, olha lá. Por quê? Por causa daquele benefício que a pessoa recebe. Então, ele vai visitar uma igreja evangélica, vai visitar algum outro tipo de religião, aonde pode estar ali falando sobre cura, e praticamente aquela pessoa não quer ser curada de maneira nenhuma. Ao contrário do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, quando ele ouviu que era Jesus, e ele envolvido naquele contexto, ele não contou para nada, ele partiu para cima e começou a se manifestar e a gritar e a se rasgar emocionalmente falando. Que aí já entra a parte emocional, porque não tem como a pessoa gritar e não envolver o emocional. Não tem como a pessoa gritar e também não envolver a parte espiritual, porque ele estava gritando, pedindo socorro para ser curado. Mas ali entrou a fé, entrou o sobrenatural. E quando entra o sobrenatural, vai entrar também a questão espiritual, a questão emocional, a questão social, a questão física. Então, não tem para onde correr. Fisicamente falando, dentro do mundo físico, que era a sua deficiência, ele estava agindo. Estava querendo sair daquela situação. Dentro da situação moral, ele também estava agindo porque não queria viver dentro daquela situação moral onde não tinha moral para nada, só pedir esmola. E dentro no sentido social, ele também queria sair, porque olha a situação onde ele estava ali. Diz alguns historiadores, e mais a fundo, que não era ele tinha um parceiro também que era cego, que tinha a mesma deficiência que ele tinha, que a Bíblia não deu o nome dele, só deu o cego Bartimeu, porque foi o único que se manifestou assim, diferente. E a Bíblia quis narrar e colocar o título ali no seu nome. Então, é muito complicado. Muito complicado. E aí entra o emocional, porque ele gritou, se esperneou, entra o espiritual, porque é a questão da fé. E hoje, as deficiências que vêm sobre o homem é tão terrível que as pessoas acostumam. Tem vários setores que a gente vê aí que nós estamos passando no nosso Brasil, sobre a beira do caminho, que é a moral do homem, onde a moral do homem está sendo massacrada, está sendo roubada, está sendo assaltada todos os dias. E aí é onde entra a situação de cada um não aceitar, tem que sair dessa beira do caminho. Eu não sei qual é a sua beira do caminho. Eu citei aqui algumas beiras do caminho, mas não sei qual é a que você está vivendo. Mas uma coisa é certa: se a gente não se esforçar para sair dessa beira do caminho, meu amigo, o que você vai receber não tem para onde correr, praticamente é a morte. A morte dentro daquele sentido do problema. Porque se a pessoa está dentro de uma deficiência, a pessoa de repente é muda e surda, não fala e não ouve, ou até fala,
ela fala dentro de um sentido de mímica, mas não ouve, o surdo. E aí muitas vezes eu não sei qual é a deficiência que a pessoa tem, mas a maioria não quer ser curada por causa dos benefícios que recebe. Então nós vemos aí tanta coisa, Bolsa Família, problema de não sei de que, problema de não sei de que, alguns recebem benefício do governo. E a única renda que tem aquilo ali, se cortar aquela renda, a pessoa diz, vou morrer de fome. Não tem de onde vir. Aí a pessoa não quer ser nem curada. Aí é onde entra o sobrenatural, aonde entra a parte espiritual, que foi que Bartimeu entrou ali. Não, de maneira nenhuma. Eu não quero mais estar pedindo esmola. Eu não quero mais essa deficiência minha de maneira de não poder enxergar. E ali a Bíblia fala que aquele homem, quando ele recebeu a notícia que Jesus tinha parado e mandou chamar ele, diz a Bíblia que ele deu um salto. Ele deu um salto. Você pegar o livro de Marcos lá e você dá uma olhada nos versículos mais avantes, você vai ver aqui. O versículo 47 fala assim: e assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Emocionalmente falando, né? Quem entrou aqui à beira do caminho, emocional, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entrou a parte moral, tem misericórdia de mim. Então estava pedindo socorro. Muitos o advertiram severamente para que ele se calasse. Olha aí, olha só os obstáculos que vêm quando você quer mudar. Quando você quer sair de dentro da deficiência, até para poder você sair, você vai encontrar adversário. Não sai não, para que sair? Ou até se levanta contra você para você não conseguir sair daquela situação e ficar naquela miséria. E aqui fala, contudo, ele gritava ainda mais. Contudo, ele emocionalmente falando, ele gritava mais alto ainda: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. Aí eles falaram: tem bom ânimo, ó homem, levanta-te, ele te chama. E jogando sua capa para um lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. O problema de muita gente é que eles não querem se esforçar para sair de alguma deficiência. Além de receber alguns benefícios, eles não querem se esforçar para ser curado, né? Não quer de jeito nenhum, achando que aquele benefício vai suprir toda a sua necessidade. O cego Bartimeu poderia estar recebendo aquele benefício, que era aquelas esmolas daquele povo naquela hora, naquele momento, mas ele não quis receber esmola. Tem gente que fica recebendo esses benefícios como ser esmola. Isso é uma esmola. O próprio Deus tem coisas maiores, tem coisas melhores, que é curar o seu filho, que é curar a sua filha, que é curar a sua família, é tirar você dessa deficiência e você não precisar financeiramente sair, porque Deus pode te dar saúde para você ganhar muito mais do que esse tipo de esmola. Porque o cego Bartimeu recebia esmola, não do governo, mas recebia de algumas pessoas da sociedade daquela época. E hoje tem muita gente que sai pedindo esmola ainda, mas não porque tem a necessidade de pedir esmola, mas é porque acostumaram, forjaram uma personalidade que não é a deles e sai pedindo. Aqui mesmo, de vez em quando, passa alguns aqui pedindo, e se você não der a determinado tipo de pessoas, eles ficam até zangados. Teve um aqui, um certo dia desse aqui, que passou de frente à gráfica aqui e pediu alguma coisa, e eu disse: não tenho. Pois ele levantou a sua mão e começou a profetizar contra a minha vida ali, falando as coisas, e eu fui observando que aquele senhor estava falando, zangado porque eu não beneficiei com ele aquilo que ele estava pedindo. Então está cheio de pessoas dessa forma, uma personalidade deturpada, uma personalidade
que não é a dele, criaram uma personalidade e tomaram posse daquela personalidade, e eles não querem sair da beira daquele caminho, de maneira nenhuma, não querem. Acostumaram. Se você falar assim, olha, eu vou te levar para um centro de recuperação e lá eu vou pagar tudo para você se recuperar e você voltar à sociedade, eles não querem. Eles querem ficar na beira do caminho social, porque ali socialmente falando eles não tem mais. Eles querem ficar na beira do caminho emocional para estar se alimentando emocionalmente, dizendo que é um coitadinho, que é uma coitadinha, que está isso. Tem pessoas que matam a sua família todinha para poder receber o benefício. Mataram e dizem assim, não, a minha mãe está doente, meu pai está doente, meu filho está isso. A gente vê muito isso e muitas vezes não é aquilo, de maneira nenhuma. Por quê? Porque eles não querem receber um benefício maior, que é a cura da sua alma, a cura emocional, a cura psicológica, até mental, falando. Não querem, justamente porque muitos querem estar pedindo esmola. Muitos querem estar vivendo sob benefício, aí fica tudo preguiçoso, um povo que fica preguiçoso, não parte para a luta, fica só esperando aquele benefício do governo. E aí se o governo cortar aqueles benefícios, aí a pessoa está ferrada. Como é que vai ser? Como é que vai viver? Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Aqui mesmo eu tenho falado da minha família, de jeito nenhum. Não podemos adoecer a nossa família para receber benefício. Tem pessoas que adoecem a família todinha para poder receber o benefício, né? E não podemos fazer isso de maneira nenhuma, porque não está correto. Então precisamos sair da beira do caminho físico, à beira do caminho moral, à beira do caminho social, à beira do caminho emocional, à beira do caminho espiritual, e ter uma centralidade com Deus, porque Deus é um Deus tão grande e amoroso que Ele cuida da gente. Ele vai suprir a nossa necessidade, vai nos dar saúde para trabalhar, vai nos dar sabedoria para conquistar, vai nos dar sabedoria para ser honrado. Com certeza Deus vai dar, sem precisar você estar a vida inteira pedindo esmola ou recebendo esmola. Foi o que aconteceu com o cego Bartimeu. Ele não aceitou aquilo há 2000 anos atrás. E hoje tem pessoas que ficam aceitando essas migalhas, aceitando essa vida, porque quer, e pode mudar a situação, pode mudar a situação. Então, a semente lançada à beira do caminho, aqui nesse contexto, ela nasceu, mas ela não conseguiu sobreviver, e nasceu ainda, diz a Bíblia que estava no coração, estava no centro. Mas o maligno foi lá e arrancou aquela semente. Muitas vezes você até já recebeu alguma parte, assim, vamos supor, a oportunidade que Deus te deu, mas o inimigo dessa vida está tentando arrancar aquela oportunidade que Deus te deu, que é você ser curado, é você ser curada, é você sair desse caminho da depressão, é você sair desse caminho da síndrome do pânico, é você sair desse caminho do auto-suicídio, querendo se suicidar, querendo tirar sua própria vida. Ei, o Deus que criou o céu e a terra tem algo poderoso, tem algo grandioso. Basta você tomar uma posição e querer mudar. Mas se você não tomar uma posição para mudar, você vai ficar sempre naquela situação, com aquela deficiência. Aquela deficiência vai ser uma pessoa que vai te acompanhar pro resto da tua vida até você descer a sepultura. E isso vai depender de você, se você vai aceitar isso. Ou os seus pais colocaram isso sobre a sua vida como ser uma maldição e você tomar posse dessa maldição. Não, de maneira nenhuma. Não é porque os pais falaram que você é doente, ou a medicina falou que você é doente, e você aceitar aquilo ali e morrer com aquilo ali. Eu já passei por problema na minha vida, do médico chegar para mim e dizer assim, olha, você está doente, você tem um problema, isso, porque isso é uma genética, vem de família, mas eu não aceitei aquilo ali na minha vida, e eu parti para cima e fui curado. Na minha época, há 25 anos atrás, eu fui curado de pressão alta, eu fui curado de pedra nos rins, eu fui curado da síndrome do pânico, eu fui curado
até de espírito de loucura que muitas vezes o diabo quer lançar sobre as nossas vidas, para nos deixar você sem a bênção maior. Tudo isso eu venci, porque eu não aceitava na minha vida nenhuma deficiência. Até hoje não aceito nenhuma deficiência, de jeito nenhum. Quando eu percebo que alguma coisa está vindo e é uma deficiência, eu passo para cima e a gente vence. Hoje a maioria de nós brasileiros vivemos uma deficiência financeira, vivemos, quer dizer, dentro de uma beira do caminho financeira, dentro de um mundo econômico, dentro da economia brasileira. A maioria do brasileiro vive no vermelho, é devendo a agiota, é tomando emprestado e muitas vezes não tem como pagar, vive no vermelho nesse sentido. Não é nem porque muitas vezes a situação é tão difícil que você vai ter que partir para aquilo, tem que partir para cima e vai tomar emprestado para poder você suprir a sua necessidade. Mas você não pode acostumar com isso pro resto da sua vida. Você tem que partir para cima, pedir a misericórdia de Deus, que uma hora essa misericórdia vai chegar na sua vida e Deus vai te prosperar a tal ponto de não precisar mais você tomar emprestado. Você vai ter para emprestar, mas não tomar emprestado. Você vai sair dessa deficiência do cartão, e aí seu cartão está ali estourado já no limite, e aí você já tem que tomar emprestado de novo para o banco para poder pagar já o empréstimo do próprio cartão que já está devendo. É muito difícil você prosperar dessa maneira. E nós brasileiros muitas vezes vivemos dentro dessa beira do caminho, que é uma deficiência. Mas não é porque nós estamos vivendo nesse contexto, alguns, que a gente vai aceitar de maneira nenhuma. É parte para a luta, porque se nós lutarmos, nós vamos conquistar. Se nós trabalharmos, derramar o suor do nosso rosto, com certeza você vai conquistar, porque é bíblico o que eu estou falando. Agora, se você cruzar os braços esperando benefícios, meu amigo, você não vai sair nunca dessa situação. Você vai ficar sempre dependente dos outros, sempre dependente de um benefício do governo, o benefício de um vizinho, o benefício de um parente. Não, calma aí, Deus tem o melhor. Apesar que nós fomos levantados para abençoar, trazer alguns benefícios sobre a vida das pessoas, mas não no sentido de estar humilhando, não no sentido de dependência para o resto da vida, de maneira nenhuma. Deus tem o melhor para nossas vidas, a tal ponto de você ser abençoado ou abençoado. Então, aqui nesse contexto da semente, a semente nasceu, ela conseguiu nascer, mas ela não subsistiu, porque o maligno veio e arrancou. Então não seja como essa semente que foi lançada na beira do caminho. Resiste, luta, porque se você lutar, as aves não vai vir pegar essa semente. Quer dizer, o maligno vai ter força para arrancar. Só arranca se tu aceitar. Porque arrancar é tomar força, é chegar e te tomar força, é assaltar, é roubar, e você não vai deixar de maneira nenhuma. Por quê? Porque você vai partir para Deus, vai partir para os pés do Senhor, para poder Deus te dar proteção, para Deus te brindar, a tal ponto que o maligno não venha te tocar e nem roubar aquilo que Deus tem de melhor na sua vida. A questão é que muitos desistem e aí dá posse para o maligno, e o maligno chega lá e arranca aquilo que Deus já te deu. Aqui a semente, o semeador, simboliza Cristo. Cristo deu a oportunidade àquela semente que foi lançada na beira do caminho. Agora o problema é ela nascer, se formar e partir para a luta. E aqui diz o texto que não teve como aquela semente partir para a luta, porque ela não entendeu aquela oportunidade que Deus estava dando. Diz o texto, vamos pegar lá para voltar para você entender. E o cego Bartimeu, quando a semente foi lançada, que foi aquela oportunidade, ele entendeu na hora, entendeu e partiu para o milagre. A questão de muitos não sair da beira do caminho, porque eles não entendem a oportunidade que está dando, eles não compreendem. Aqui fala o texto: e eis que o semeador saiu a semear, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Aí vem a interpretação:
versículo 18 e 19. Portanto, atentai para o que significa a palavra do semeador. Quando uma pessoa escuta, a semente era a pessoa, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Quer dizer, não é só uma semente, as sementes. Então tem muitas pessoas que estão assim. Deus lança a oportunidade, e a oportunidade é para sair de dentro daquela deficiência, mas eles não a compreendem, que aquela oportunidade é rica, é poderosa para tirar ele da situação. Ela não compreende de jeito nenhum, não, e nem quer compreender. Acha que é impossível Deus mudar a situação dela. E aí vem o maligno e arranca aquela oportunidade. A oportunidade foi lançada. Então, dentro dessa reflexão, eu quero te chamar a atenção. Deus está te dando uma oportunidade por intermédio dessa reflexão que eu estou trazendo nessa noite. E essa oportunidade pode simbolizar uma semente na sua vida. E eu não sei qual é a beira do caminho que você se encontra. Mas seja qual for a beira do caminho que você se encontra, tem jeito de você sair. Basta que você lute, se esforce, para que o maligno não venha arrancar essa semente que foi lançada dentro do seu coração. Essa oportunidade que Deus te deu. Porque Deus deu a oportunidade, mas a luta é você. Deus deu a oportunidade para o cego Bartimeu, quando mandou os discípulos lá chamar ele. Chegou, tem bom ânimo. O homem te chama, o mestre te chama, Jesus te chama. E diz a Bíblia que ele deu um salto, de um só salto saiu e foi ao encontro de Jesus. Mas antes ele lutou, ele gritou, esperneou, fez de tudo. Obstáculo ele enfrentou, a multidão parou, mas ele não deixou se intimidar. Ei, a sua deficiência você pode estar com ela. Deus está te dando uma oportunidade. Agora você vai ter que vencer, porque obstáculo você vai ter, luta você vai ter. Muitas coisas vão ao seu encontro contra você, para você não sair dessa deficiência. Você ficar ali, né? No café da manhã ela está, no almoço ela está, no jantar ela está, no dormir ela está, e você amanhece de novo, está lá a deficiência. E aí você morrer, e essa deficiência junto com você no caixão. Misericórdia. Então, tenha bom ânimo, meu filho. Parte para cima. Vence a sua deficiência, em nome de Jesus. Então eu quero ficar por aqui, nessa reflexão número 416, parece. Estou quase chegando a 500 reflexões aqui no canal. E aí, você quiser se inscrever, se inscreva no canal Obra Missionária Construindo Shalom. E você que já é inscrito nesse canal, compartilha com as pessoas, porque sempre eu estou trazendo uma reflexão. São já 23 horas, já 38 minutos de reflexão, que pode mudar toda a sua história, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.